Bom dia, jovens do canal Antônio Vilarim, seu professor de História. E eu estou numa cidade que tem muita história. Eu estou em Canudos, no sertão da Bahia. E o grande acontecimento aqui, bem, na história, foi a Guerra de Canudos. Mas o grande personagem não foram os comandantes militares. O grande personagem foi o líder Antônio Conselheiro. Está fazendo 125 anos da guerra, mas também está fazendo 125 anos da morte de Antônio Conselheiro. Bem, não é uma comemoração à morte de Antônio Conselheiro, mas ao grande líder que foi Antônio Conselheiro. E este ano está acontecendo a Romaria, e dessa vez está sendo presencial a Romaria. Estou em Canudos e vou mostrar para vocês mais sobre a história da cidade, sobre o personagem Antônio Conselheiro e Belo Monte, que foi construído por ele. Cidade de Canudos, no sertão da Bahia. Vamos conhecê-la. Vocês vão gostar dessa história. E quem não conhece a história de Canudos, segundo Ariano Suassuna, é porque não conhece a história do Brasil. Então é preciso conhecer a história. E vamos conservar a memória do grande líder Antônio Conselheiro. Vamos entrar agora para conhecer o Museu João de Regis, conselheirista João de Regis. Vocês vão conhecer agora. Tem várias fotografias contando a história dos conselheiristas. Vamos conhecê-la. Hoje está um dia ensolarado aqui em Canudos, temperatura de 36 graus. Está quente, mas às noites ameniza essa temperatura. Às noites as temperaturas caem e sopra um vento nessa época do ano, mês de outubro, e deixa amenizado esse calor. Visitamos o Museu João de Regis. Em frente ao Museu João de Regis existe o Memorial Antônio Conselheiro. E vamos agora entrar. Vamos passear por ele. Vamos conhecê-lo. Vamos até lá!
mais uma vez em Canudos e na pousada Pôr do Sol. Existem outras pousadas aqui que também recebem muito bem o turista que para cá chega, mas eu estou na pousada Pôr do Sol e esse nome tem muito a ver com o local que ela está, a posição que ela está, voltada para a represa de Cocorobó e umas colinas mais à frente, onde o sol declina no final da tarde. Oh, não podem perder, não podem perder, é fantástico. Então, vou mostrar mais para vocês sobre esse local. O que nos traz a Canudos é a história fantástica desse personagem, Antônio Conselheiro, um grande líder, E este ano, como eu falei antes, 125 anos da morte de Antônio Conselheiro e a homenagem para que seja preservada esta memória entre os jovens, né, que isso estão fazendo, estão realizando às noites apresentações teatrais, danças. Está sendo um movimento cultural que aqui acontece. Okay? Esta é Canudos e vamos ver mais dessa paisagem linda que oferece. A represa de Cocorobó foi construída ainda na década de 60. O Brasil estava num período do governo militar, quando ela foi construída. O objetivo era abastecer a cidade. E tem áreas agrícolas aqui em volta. Inclusive, a grande produção de Canudos é a banana. Né? Então, podemos dizer que o fator econômico, destaque, a plantação de banana. Bem, mas o turismo também aqui acontece. O turismo, como nessa época do ano, onde está acontecendo a Romaria de Canudos. Vejam essa represa e essas colinas que aparecem lá atrás. Bem, essa represa ela foi construída sobre Belo Monte. Belo Monte, sim, Belo Monte, a cidade construída por Antônio Conselheiro, onde os morros eram de cuscuz e o rio Vaza Barris corria leite. Significa que havia fartura, que as pessoas viviam muito bem aqui nesse local, felizes e com liberdade. Mas não durou muito tempo, porque a imprensa no país, de um país republicano que surgia, a Igreja Católica da época, os fazendeiros não aceitavam que um povo vivesse dessa forma, inclusive até porque eles perdiam mão de obra nas fazendas. Bem, mas o povo estava feliz aqui. Havia uma liberdade religiosa também. Rezava quem era de rezar. E Antônio Conselheiro era um homem religioso. E isso também foi um fato que solidificou esse povo, né? Sedimentou a fé, sedimentou esse povo. E a fé também nas palavras de Antônio Conselheiro. Bem, vamos ver mais sobre essa bela cidade. Belo Monte foi uma comunidade em que todos eram felizes, onde não havia o aparelho opressor do Estado e dos coronéis, onde viviam de forma coletiva, nos princípios da fé e da democracia. Como dizia a conselheirista Dona Zefinha, era uma irmandade só. A terra era de todos e por isso que em Canudos predominou a experiência de uma comunidade autossustentável. E, portanto, os belomontenses colocaram em suas mãos o seu destino na defesa da liberdade de pensar, da sua própria vida, de sua sobrevivência e lutaram contra o latifúndio, a opressão, a miséria, as diversas formas de escravidão. Esse texto que eu acabei de comentar com vocês, ele está em um material produzido pelo IPMC, Instituto Popular Memorial de Canudos, e foi preparado para a 35ª Romaria de Canudos. Belo Monte, inspiração para reconstruir a nossa sociedade. E tem um verso aqui, encontrado na Bíblia: eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Isaías 65, versículo 17.
de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Para carregar a nossa cruz. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada dos enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Braços em mim a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Todos que fizeram parte da organização deste grande evento, a 35ª Romaria de Canudos, linda, maravilhosa. E o povo que participou, a população estava participando, as escolas estavam participando. Parabéns aos professores que organizaram seus jovens. Foi lindo o desfile. E sinto orgulho de pertencerem a esta comunidade, a esta cidade. Vocês são descendentes dos sobreviventes da guerra, sobreviventes da mais linda cidade que já existiu no Nordeste, Belo Monte, onde havia liberdade, onde havia paz, onde havia felicidade. E nós nos encontraremos em outro local, se Deus quiser. Um grande abraço a todos que fazem parte do canal Antônio Vilarim, seu professor de História. Um grande abraço.